Eu não sei em qual grupo você está, mas eu tenho certeza que esse grupo, ele sabe o segredo que eu vou te contar agora. O segredo que faz com que ele entre em um ambiente e ele seja notado, tanto pelos seus gestores quanto pelos próprios clientes. Porque talvez hoje você até sinta um leve ciúmezinho, aquela pontadinha de revolta. Poxa, esse cara, ele é folgado. Ele faz o que ele quer e esse cara vive batendo meta. Esse cara faz todo mundo gostar dele. Esse cara faz todo mundo estar em volta dele. O que esse cara tem que eu não tenho? Eu vou te ensinar agora porque o que ele tem provavelmente é esse segredo. O segredo da influência. E eu tenho até medo de ensinar isso aqui porque eu desacredito que a venda ela é um processo de convencimento. Para mim, a venda ela é um processo de relacionamento. E quando você se relaciona, você consegue não só fazer uma venda, mas você consegue construir uma cadeia comercial dentro do teu próprio comercial. Porque quando um cliente ele compra uma única vez de você, ele é um passante. Agora, quando essa pessoa ela compra de você, ela entra numa cadeia em um processo de follow-up para que ela compre um outro produto, um outro produto, um outro produto, ela te indica para mais pessoas, ela volta. Isso é a arte de se relacionar. Para mim, essa é a verdadeira arte de um setor comercial. O setor comercial, que ele visa apenas a venda no curto prazo, ele corre um grave risco de durar um ano no máximo no mercado. Porque a venda, ela é muito mais do que isso. A venda ela é um processo de relacionar. Afinal de contas, quando a venda começou, lá na época dos primórdios, isso já era um processo de relacionar, porque isso já era uma troca. Então o fulaninho tinha um machadinho, o outro fulaninho tinha os peixinhos. Olha, me dá o seu machadinho, eu te dou os meus peixinhos. E foram se fazendo trocas. Então o processo da venda, ele sempre foi uma arte de se relacionar. E é por isso que o termo persuasão, ele vem do latim persuadere, não sei se eu pronunciei corretamente, mas os antigos romanos eles usavam para suavizar as palavras, para persuadir de uma forma mais leve. E a persuasão, ela não é nada mais nada menos do que essa arte de se relacionar, do que essa arte de se encontrar com o outro, de se fazer presente, de se inteirar no ambiente. Persuadir é você pegar a tua energia, porque nós somos compostos de energia, e colocar a tua energia naquele ambiente, colocar a tua energia onde você chega. Porque quando você chega em um ambiente, as pessoas precisam sentir você através do seu carisma, através da sua confiança, através da sua identidade. As pessoas precisam sentir a tua presença. E esses vendedores que se destacam são vendedores que dominam essa arte da persuasão. É por isso que muitas das vezes você se pergunta, poxa, eu sou uma pessoa que eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa que eu entrego, eu sou uma pessoa que eu me dedico à empresa, mas eu não sou visto, mas eu não sou notado, mas eu não consigo gerar mais do que o meu teto. E isso acaba influenciando você tanto nas suas relações pessoais quanto com os teus clientes. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje é a arte de você persuadir, para você ganhar a confiança dos seus chefes, dos seus clientes e, consequentemente, vender muito mais. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Renata Costa, eu falo sobre vendas, venda pessoal e mercado digital. São assuntos que eu acredito fortemente que se eles se difundirem e se eles estiverem dentro de você, você tem tudo para ser muito bem sucedido. Porque a arte de vender, a arte de se vender e a arte de estar na avenida mais movimentada do mundo é para poucas pessoas. E são as poucas que estão fazendo muito dinheiro. Afinal de contas, foi assim que eu mudei a minha vida. Eu trabalho com vendas desde os meus 15 anos de idade. E eu falo 15 anos porque com 15 anos foi quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Mas com 8 anos de idade eu já vendia coxinha na rua. E o meu último trabalho foi como supervisora de vendas. Eu trabalhava com as principais concessionárias de São Paulo: Honda, Toyota, Chevrolet, Volkswagen. Então eu tenho muita bagagem, muita experiência para trazer para você o que eu estou trazendo aqui. Tanto de muito estudo, quanto porque eu sou uma pessoa que eu amo estudar, quanto de aplicação na prática mesmo. Então, o que eu vou trazer para você é a chave para todo vendedor que é muito bem sucedido, vendedor ou vendedora. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que persuadir é induzir. E induzir é um jogo de cintura que deve ser levado por você.
É por isso que algumas pessoas, elas chegam em um dado ambiente e você sente que aquela pessoa chegou, como se fosse uma influência magnética que está vindo dela lá do outro lado. Porque aquela pessoa, ela tem um sex appeal, ela tem uma coisa que você não está conseguindo identificar o que é, mas ela tem uma coisa que diferencia ela das demais. Sabe que coisa é essa? São duas coisas principais. A primeira é a autoconfiança. A autoconfiança é o pilar que determina o sucesso ou o insucesso de um vendedor. E o segundo é o jogo de cintura. E para te explicar claramente, eu trouxe o conceito desses dois livros, que inclusive eu recomendo para todo vendedor que quer ser bem-sucedido precisa ler. Um se chama O Corpo Fala. Esse livro ele vai te ajudar nos aspectos que nós vamos falar aqui hoje. E esse, o Manual de Persuasão do FBI, que esse daqui é indispensável, e se eu fosse você, eu compraria ele agora, mas calma, primeiro termina esse vídeo, não sai daqui. Inclusive já deixa o seu like e se inscreve no canal. A primeira coisa que você precisa entender é que o teu corpo é uma linguagem silenciosa. Antes de você abrir a boca, o outro ele já te julgou. Antes mesmo de você falar uma palavra, você já foi julgado. Pela forma que você se veste, pela forma que você se movimenta, pela ambiência que você está inserido. Absolutamente tudo em você fala. Você já percebeu que tem pessoas que elas são tão magnéticas no corpo, no falar, que às vezes elas nem estão falando algo que é realmente relevante, mas você fica preso naquele discurso, você fica preso no diálogo dela. Inclusive, a Marilyn Monroe era muito assim. Eu li um livro dela uma vez que os homens diziam que nem percebiam, nem lembravam o que ela havia dito. Porém, eles ficavam hipnotizados com o que ela estava falando. Porque não é o que você fala, mas é como você fala. Não é a mensagem, mas é como você conduz a mensagem. E antes de você entrar numa reunião de vendas, antes de você entrar no teu trabalho, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa se vestir da persona que você quer ser vista. A maioria das pessoas se deixam levar pela influência externa. Por exemplo, você tomou um não hoje, aí aquilo já te deixou um pouco triste. Daqui a pouco, uma pessoa foi ali e roubou tua venda, aí a tua energia foi caindo. Daqui a pouquinho, você ia fazer uma venda, mas você perdeu. Teve uma venda cancelada. Quando você menos espera, a tua energia está lá embaixo e o teu corpo ele está quase assim. E aí, ele está falando por si só. Ele está falando porque as pessoas já não conseguem mais sentir a tua energia, porque a tua energia está caída, o teu ombro está caído. Então, antes de você entrar numa reunião de venda, antes de você entrar em uma sala, antes de você se vista a tua identidade vendedora. A identidade vendedora é o que vai fazer com que você chegue nos ambientes e você cause o impacto do vendedor de sucesso. Inclusive tem uma posição, que é a posição da Mulher Maravilha, onde ela coloca as mãos aqui e ali ela sente que ela está no poder. Ali ela sente que ela conseguiu. Porque essa posição aqui é uma posição que te coloca para cima, ela eleva a tua energia. Para os homens, inclusive, eu tenho essa posição. Por quê? Porque todas as vezes que a gente conquista alguma coisa, a gente faz toda vez que alguém dá um gol, a gente faz e o nosso cérebro, ele trabalha por associações. Então, quando você levanta as mãos, olha só, é quase impossível ficar triste com as mãos levantadas. Tente agora. Levante as suas duas mãos e perceba como você vai se sentir. Perceba como o seu corpo vai ficar. Quando você levanta as duas mãos, é como se instantaneamente você quisesse abrir um sorriso. Porque o gatilho está ancorado da felicidade, da comemoração, da conquista. E quando você faz isso, você se veste da tua melhor energia. Afinal de contas, se você ficar acanhadinho, você vai levar essa mesma energia para o ambiente, para as pessoas, para o teu atendimento, e isso detona qualquer venda. A segunda coisa que você precisa dominar é a arte de falar. A arte de falar é a arte de você saber o que comunicar. Lembra que nós falamos agora? Que não tem a ver com o que você fala, mas como você fala. Se você percebeu, aqui eu tenho usado muito o meu corpo, porque eu estou gesticulando e te mostrando algumas coisas. Isso fica mais fácil de você entender o que eu estou falando. Isso também é um manuseio de energia,
E essa energia faz com que você fique preso nesse conteúdo. Por quê? Porque eu estou sabendo te induzir a continuar aqui. E isso você precisa fazer nos ambientes, inclusive com a tua voz. Porque se você vai para uma reunião de vendas e você fala a todo momento assim, explicando para ele que aquele produto ele é lá da França, de XPTO, e que ele passou por 7 fabricação, você concorda que qualquer pessoa vai achar aquilo chato, monótono e ela vai embora? Então, para que você seja uma pessoa persuasiva, para que você seja uma pessoa que seja influência, você precisa dominar a arte da fala. Você precisa brincar com gestos. Você precisa brincar com a entonação da tua voz. Uma coisa que eu recomendo é você ler livros, inclusive livros em quadrinhos, lendo com a voz dos personagens. É isso mesmo. Quando você está lendo, você pode usar a voz do homem. Uau, Marco Antônio falou que jamais ele iria lá na Julieta. Ah não, Romeu, como tu pegastes isso meu? Ah, meu Deus. Quando você faz isso, não cortem e façam meme, mas quando você faz isso, você está induzindo a tua língua, que também é um músculo, a se soltar. E isso faz com que a tua dicção fique melhor, com que a tua oratória fique melhor e com que você traga o outro na tua condução de venda. Porque é muito chato você entrar numa reunião de venda e a pessoa tá com aquele mesmo discurso monótono de sempre. Monótono? E a pessoa tá com aquele mesmo discurso parado de sempre. Então, use e abuse da sua entonação. Foi para isso que Deus te deu entonação vocal. Use ela ao seu favor. E por fim, eu vou te falar do espelhamento. O espelhamento é uma técnica poderosíssima para que esse relacionamento ele seja conduzido de uma forma instantânea. Porque o nosso cérebro, ele se conecta com similaridades. Então, se uma coisa é similar a mim, eu me conecto com ela automaticamente. Agora, se uma coisa é muito diferente de mim, ou é muito distoante de quem eu não consigo me conectar. Porque veja bem, se eu falo mais devagar e uma pessoa vem falar comigo e ela é completamente acelerada, você concorda que tem uma certa diferença? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu moro só há muito tempo. Como eu perdi a minha mãe com 15 anos, eu sempre morei só. Então, eu moro só e a minha casa ela é silenciosa. Então, eu falo mais baixo, eu tô o tempo inteiro em silêncio. Então, sempre que eu vou para algum comércio, para algum local e tem muito barulho, eu fico meio desconectada, eu fico meio confusa, eu fico um pouco irritada com o barulho. E quando a pessoa, ela não faz essa leitura, ela não percebe que eu tô um pouco incomodada, que eu tô um pouco desconectada, ela fala mais alto, ela traz mais pessoas e isso faz com que eu me sinta perdida e não consiga comprar aquele produto. Então, o espelhamento é você ler o teu cliente antes de mais nada e se espelhar nele. Eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas pessoas que quando elas estão conversando uma com a outra, é como se elas sem querer repetissem os gestos. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e você está tão conectada a essa pessoa que a tua boca começa a abrir da mesma forma que a dela está abrindo? Você não está falando nada, mas você já se pegou fazendo isso? Isso aconteceu porque houve uma conexão deste relacionamento. Aquilo foi tão bem induzido, eu fui entrando nesse jogo e é como se eu fizesse parte de quem ela é. É como se a nossa energia tivesse literalmente conectada. E o espelhamento, ele é exatamente isso. As pessoas vandalizam muito o espelhamento e elas falam coisas que, na maioria das vezes, nem ajuda tanto. Ah, e se a pessoa mexer a mão no cabelo, mexe a mão no cabelo. Se a pessoa... Isso é real, tá? Só que isso precisa ser intencional. Você precisa saber ler e sentir essa energia. Porque não é só fazer o que ela está fazendo, mas é o que a energia dela está fazendo. Então, quando eu percebo que eu estou falando aquela venda e a pessoa dá uma leve frangidinha, que é isso, gente? Ai, meu Deus. Dá uma leve frangida na sobrancelha, eu percebo que ela não entendeu o que eu falei. Ou ela está começando a se desconectar. Então, opa, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é mudo a estratégia, mudo a tonalidade da voz, mudo o que eu estou fazendo, porque tem algo de errado. E isso é sentir a energia.
Isso é poderosíssimo, porque essa é uma leitura antes do espelhamento. Porque senão a mulher ela tá assim porque ela tá incomodada. Eu vou lá e faço a mesma coisa. Não tem conexão. Agora, a indução não é só você espelhar e fazer a mesma coisa que a pessoa, mas é você fazer com que a pessoa esteja tão conectada ao que você está falando, que ela mesma comece a se mexer, que ela mesma comece a espelhar o que você está falando ou o que você está fazendo. E aí, para finalizar, eu vou te ensinar uma técnica que nem estava no meio dessa projeção aqui, desse vídeo, mas que é a regra dos 3 sim. Ela está intrinsecamente ligada com o espelhamento, porque ela é um jogo de indução. O jogo dos 3 sim, ele funciona assim. Depois que o nosso cérebro ele fala sim 3 vezes consecutivas, na quarta vez, ele estará mais apto para dizer sim. Então você vai fazer perguntas estratégicas. Por exemplo, isso que eu falei para você agora realmente resolveria aquele problema que você me trouxe no início? Sim. E você concorda que se você não implementar essa ação agora, provavelmente daqui a 2 meses, o que você está achando que está difícil vai triplicar? Porque em vez de você faturar isso, você vai faturar isso? Sim. E você concorda que R$ 79,90 é uma assinatura que seria ilusória perto disso e disso e disso? Sim. E aí sim você faz uma pergunta fechada para você catar o terceiro sim dela. Então, com base nisso, eu posso fazer para você dessa forma, onde a gente vai fazendo o contrato e a gente faz por assinatura, ou você prefere que a gente faça dessa forma e aí dessa forma você faz com a primeira entrada e depois você faz o parcelamento do restante. Além de você usar a técnica dos 3 sims, você usou uma pergunta fechada e induziu ela à compra sem ela saber que ela já estava comprando. É como se você dissesse, você já disse que vai comprar, só que eu tô já impondo para você que essa é uma compra. Porque dentro dessa pergunta, eu não tô te dando margem para que você diga não. Eu tô te dando apenas 2 opções e você precisa escolher qual delas se espelha melhor para você. Então você entendeu que o espelhamento, ele é muito mais do que você ler gestos. O espelhamento, ele tá em você entender como o outro tá, guiá-lo na sua energia, para que ele, por si só, vá se levando nos próprios gestos, nos teus próprios gestos. E se você implementar isso aqui no seu negócio, eu não tenho dúvidas que você vai obter muito resultado. É por isso que dentro do meu curso Vendas 10x, eu ensino exatamente técnicas, gatilhos e atalhos para você induzir o cliente do não ao sim. Porque a parte final, que é a parte de fechamento, lembra que eu falei? A venda é aquele relacionamento, é o conjunto, é você pegar aquele cliente, fazer uma venda, fazer um follow-up, fazer um pós-venda, é manter aquele cliente na tua base. Isso para mim é um conjunto de conexão e de relacionamento. Agora, o jogo de fechamento, ele precisa ter persuasão, ele precisa ter indução, porque no primeiro momento, o cliente ele precisa dizer um sim a você. Se a tua solução atende esse cliente, se ele está dentro do que ele busca, você pode e deve persuadi-lo ao sim. É um favor que você faz para a tua empresa e para este cliente. É por isso que a autoconfiança é tão importante. Porque se você não confia no teu produto, você não vai conseguir induzir o cliente ao sim. Se você não confia no teu produto, se você não confia no teu serviço, se você não tem confiança para falar que aquilo é bom, convicção que aquilo é bom, você não vai conseguir persuadir. Porque a persuasão, ela primeiro vem de você. E aí sim o outro sente isso através da sua energia. Agora, antes de você ir embora, já sabe, traz o seu comentário, traz ideias do que eu posso trazer nos próximos vídeos. Qual é a tua dificuldade hoje dentro de um processo de vendas? Eu acho que se você me falar um pouquinho o que você faz, como que você trabalha, isso vai me ajudar para trazer os próximos conteúdos. E claro, lá no meu Instagram, Renata Costa Hub, eu te ensino tudo sobre vendas, vendas pessoais, venda pessoal e mercado digital. E eu te vejo lá no próximo vídeo.